Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção da atividade da oitava quinzena, que fala sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos começar então aqui com a primeira questão. A primeira questão pede para a gente escrever a expressão matemática para a primeira lei e explicar o seu significado físico. Então a gente pode escrever essa primeira lei da seguinte maneira: ΔU é igual a Q menos o trabalho. Não é isso? ΔU significa a energia interna, que representa a quantidade de calor, e tal, que essa letra grega representa o trabalho. Então, o que é que ela diz para a gente aqui? Que a energia interna de um sistema ela é igual ao calor recebido ou perdido, menos a quantidade de trabalho que ele realiza. A gente pode também reescrever essa fórmula da seguinte maneira: Q é igual a ΔU mais T. Ou seja, que ela é a expressão da lei de conservação para a energia para o caso termodinâmico, certo? O calor se transforma em variação de energia interna, que também se transforma em trabalho. Segunda pede para a gente responder a questão 18 da página 74. A questão 18 nos diz o seguinte: um sistema sofre uma transformação na qual ele absorve 50 calorias de calor. Então aqui nós temos que esse sistema absorve 50 calorias de calor. Então, este valor de 50 calorias representa a quantidade de calor, que nesse caso foi absorvida. Se ele está sendo absorvido, então esse calor será positivo. Então fica aqui 50 calorias. E se expande, ou seja, ele aumenta o volume, realizando um trabalho de 320 joules. Então aqui o trabalho será de 320 joules e continuará positivo. Por quê? Porque houve uma expansão do volume. Além disso, ele diz que o sistema realizou um trabalho, então foi o próprio sistema que fez o trabalho. Então são esses os dados fornecidos. Para a letra A é pedido assim: qual é em joules o calor absorvido pelo sistema? O calor absorvido já foi dado na questão e ele vale 50 calorias. Porém aqui ele quer em joules. Aqui não tem que usar uma fórmula específica, é só transformar a caloria em joules, e para isso foi dado para a gente que uma caloria vale 4,2 joules. Então a gente pode fazer aqui uma regra de 3, na qual uma caloria corresponde a 4,2 joules. Isso daí sempre pode ser utilizado. Então 50 calorias, que for o valor fornecido, vale quantos joules? A gente pode chamar de X. Ok? Então aqui a gente pode cortar essas unidades de medida. Então vai ficar 1 vezes x, que dá x. E vai ficar aqui então 50 vezes 4,2, que dá para a gente 210 joules. Esta então é a resposta. Eu poderia ter vindo diretamente para essa parte daqui? Poderia também. A gente poderia ter escrito apenas assim: a quantidade de calor é 50 vezes 4,2, que dá 210 joules. Faça do jeito que você achar mais simples e que você entender melhor também, ok? A letra B pede para a gente calcular a variação da energia interna do sistema. Bom, agora que está tudo em joules, aqui eu tenho o trabalho que está em joule e eu tenho o calor que também está em joule, eu posso calcular a energia interna do sistema, que também vai ser dada em joules. Aí a gente usa aqui a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU igual a Q menos o trabalho. Então vamos calcular esse ΔU, que é a energia interna. O valor de Q é 210 e o valor do trabalho é 320. Diminuindo um pelo outro, aí a gente obtém menos 110 joules. Então aqui a resposta ela é negativa. Por fim, é pedido aqui na letra C para a gente interpretar este significado. Qual foi o significado? O valor da questão B, que foi menos 110 joules. E esse valor indica para a gente que houve uma diminuição da energia interna. Isso porque, na verdade, o sistema realizou mais trabalho do que o calor foi recebido. Então ele teve que usar parte da energia interna para realizar esse trabalho. Então houve uma diminuição da energia interna. Continuando com as nossas questões, vamos para a terceira, que diz o seguinte: analise as expressões destacadas em cada afirmação abaixo e põe o sinal negativo ou positivo
nos parênteses de acordo com os possíveis valores de Q, que é o calor, e T, que é o trabalho, tal. Primeira afirmação é a seguinte: um sistema gasoso libera 100 joules de calor para o ambiente. Quando um sistema libera calor, ele está perdendo este calor. Se ele perde, este calor deve ser negativo. Então aqui pomos o sinal negativo. Segundo, ao empurrar um êmbolo, um cientista realiza trabalhos sobre um sistema gasoso. Então nesse caso alguém empurra o êmbolo, certo? Então o trabalho foi realizado sobre o sistema, certo? Então como está sendo realizado sobre o sistema, então é o sistema que está recebendo o trabalho, então esse trabalho tem que ser negativo. O trabalho só é positivo quando o sistema faz o trabalho, mas aqui é o contrário. O trabalho está sendo feito sobre o sistema. Próxima. Enquanto é aquecido, o sistema recebe 300 calorias, fazendo variar sua energia interna. Agora aqui nós estamos dizendo que ele recebeu 300 calorias. Então, se ele recebeu 300 calorias, esse calor é positivo. Depois, ao receber calor de uma fonte quente, um sistema gasoso realiza trabalhos sobre sua vizinhança. Agora aqui é o contrário desta outra. Aqui o sistema é que realiza o trabalho. Veja que o sistema realiza o trabalho, então esse trabalho tem que ser positivo. A quarta questão nos pede o seguinte: escreva a primeira lei da termodinâmica para os 4 tipos de transformações gasosas e explique o significado de cada caso. Vamos começar então aqui com a isobárica, que é a transformação com a pressão constante. Na transformação isobárica, a primeira lei não há nenhuma mudança. Ela diz que ΔU é igual a Q menos o trabalho. Se não há nenhuma mudança, então é o mesmo significado que já foi dito anteriormente na primeira questão, que a energia interna ela é a diferença entre a quantidade de calor recebido e o trabalho que foi realizado. Em outras palavras, a gente também pode dizer que todo o calor que é fornecido, ele serve para variar a energia interna ao mesmo tempo em que realiza trabalho, ok? Agora vamos para o caso isotérmico. No caso isotérmico, a gente não tem a energia interna. Então a gente pode reescrever a expressão como o trabalho é igual a Q ou Q é igual a trabalho, tanto faz. Indicando para a gente que nessa transformação, todo o calor que é recebido é transformado em trabalho. No caso isovolumétrico, nós teremos que não há a realização de trabalho, já que o volume não varia. Então aqui nós podemos reescrever a questão como ΔU igual a Q, indicando para a gente que todo o calor recebido faz variar a energia interna. E por fim nós temos o caso adiabático. No caso adiabático não há troca de calor, então a gente pode reescrever isso daí como sendo ΔU igual a menos trabalho. Então nesse caso a gente entende que o trabalho que é realizado faz diminuir a energia interna. Então aí estão as 4 expressões para cada uma das transformações e os seus significados. Na quinta questão, nós vamos analisar o gráfico e responder o que se pede. Então nós temos aí esse gráfico de pressão, como a gente vê aqui, ó, por volume, e a gente vai responder cada uma das letras. A primeira delas é: quais os valores iniciais e finais para a pressão e o volume? Bom, primeiro a gente tem que saber onde está começando e onde está terminando esse gráfico, não é isso? A gente observa que a setinha está aqui nessa direção, então indica que começou daqui, que eu vou chamar de ponto inicial, e terminou aqui, que eu vou chamar de ponto final. Certo? Eu vou responder aqui em cima mesmo, a letra A. Então, nós teremos que a pressão inicial, que é a pressão 1, é a pressão desse ponto. A gente observa aqui que ela vale 2 atm. E a pressão final é a pressão neste ponto daqui, ó, e ela vale 5 atm. O volume inicial é o volume neste ponto. Ele vale quanto? 8 litros. E o volume final é o volume neste ponto, que vale 2 litros. Então está aí respondida a nossa letra A. Letra B.
O gráfico representa uma expansão ou uma contração? Justifique. Aí a gente tem que observar se o volume aumentou ou diminuiu. Se a gente observa que o gráfico está nessa direção aqui, ó, como foi colocado, então quer dizer que o volume está saindo de 8 chegando em 2. Então aqui houve uma diminuição do volume. Se o gráfico diminuiu o volume, então a gente diz aqui que houve uma contração gasosa. Por quê? Porque o volume diminuiu. Ou uma contração ou uma compressão, tanto faz nesse caso daqui. Letra C, calcula o trabalho realizado sobre o gás. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui também. Para que a gente possa calcular o trabalho, a gente precisa saber qual é a área da figura, porque o trabalho é numericamente igual à área. A gente observa que a figura já está aqui tracejada e essa figura é um trapézio. Então aqui nós precisamos da área do trapézio. E qual vai ser então a área de um trapézio? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos tirar aí quem é a base maior e a base menor. Nesse caso o trapézio está, vamos dizer assim, deitado, né? Então a base maior dele na verdade será esta parte daqui, ó, que vai deste ponto até este. Este ponto inicia aqui no 0 e chega até o 5. Então essa base maior tem 5 unidades. Então aqui a gente já pode escrever que a base maior vale 5. E a base menor é este outro daqui neste lado, que vai de 0 até 2. Então essa parte daqui tem 2 unidades. Então a gente põe aqui 2. A altura nesse caso vai ser essa região daqui de baixo, ó, que vai de 2 até 8. E de 2 até 8 nós temos 6 unidades. E tudo isso vai ser dividido por 2. Ok? Então, quem será esse trabalho? 5 mais 2, 7. 7 vezes 6 dá 42 e 42 dividido por 2 dá 21 joules. Aí vem uma questão. Como nesse caso daí é um trabalho de compressão, né? Houve uma diminuição do volume, como a gente vê aqui, então esse trabalho tem que ser negativo. Basta a gente acrescentar aí esse sinal negativo e está respondida a questão. Menos 21 joules. Por fim, é perguntado para a gente se o sistema perdeu 200 joules de calor. Então esse 200 joules de calor foi perdido, então é um calor negativo. Qual foi a variação da energia interna? Qual é o valor de ΔU? A gente sabe que o trabalho já foi calculado e vale menos 21 joules. Como aqui é uma transformação que não tem nenhuma especificidade, ou seja, nada ficou constante, a gente observa pelo tipo de gráfico, né? A gente não viu nenhum desses lá nos exemplos dos vídeos. Então quer dizer que nesse caso daqui a gente usa a primeira lei de forma completa. Então ΔU é igual a Q menos o trabalho. Então quem será ΔU? É menos 200. E o trabalho será menos, da fórmula, com esse menos 21 aqui. Então ΔU será igual a menos 200, menos por menos dá mais, 21. E esse ΔU será então menos 200 mais 21, vamos fazer aqui do lado. Então 1 para 10 dá 9, vem 1, 3 para 10 dá 7, vem 1. Então fica menos 179 joules. Essa é a variação da energia interna, indicando que houve uma diminuição da energia interna no sistema.